Hoje, o título da mensagem é A Lição da Figueira. Hoje nós vamos aprender com a figueira, com uma passagem bíblica poderosa em que Deus nos ensina sobre a verdade e sobre a oração. Vamos para Marcos, capítulo 11, de 12 a 33. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali ele começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade e de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se Pedro, ele disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. E respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que fiz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Chegaram então novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e perguntaram: com que autoridade está fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? E respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade eu estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. E eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade eu estou fazendo estas coisas. Até aqui. Amém. Vários ensinamentos nessa passagem. Lembrando que aqui Jesus já estava próximo da cruz. Ele já estava no caminho da sentença e do julgamento, né? Do injusto julgamento. Mas aqui nós vamos fazer uma análise primeiro, que a mensagem de hoje vai nos trazer a revelação do que é que essa figueira significa. Muitas pessoas medem o sucesso da igreja conforme a sua audiência, a quantidade de membros, o tamanho da arrecadação. Não é raro as pessoas
chegarem numa igreja e já perguntar sobre essas coisas. Parece que igreja virou isso, o valor das ofertas, o impacto dos eventos, o quanto as pessoas se importam com eventos, né? Como se num grande evento, lotado de gente, aquela mudança que é necessária acontecer, vai acontecer nesse cenário. E Jesus está nos mostrando aqui que isso tudo é engano do nosso adversário. Será que Deus nos avalia da mesma maneira como esse conteúdo de se medir a igreja que nós temos visto? Não somente nos nossos dias, nos dias de Jesus. Olha que interessante, Jesus entra em Jerusalém e ele não fica furioso ao ir numa casa de governo, ao ir no meio dos soldados, no lugar das milícias. Não, Jesus foi exatamente para o templo e foi lá que ele foi tomado de ira, uma santa ira, por causa das coisas de Deus, né? Então, Deus espera de nós um posicionamento verdadeiro a respeito da nossa fé. Deus está cansado de religiosidade vazia, porque não é de agora que os homens apresentam esse cesto vazio. Uma vida sem fruto é algo terrível, é algo ruim demais para os crentes que carregam o nome de Jesus. É como se a gente fizesse uma comparação assim, o bandido que está fora da lei, vamos dizer, o traficante, ele ser bandido é algo verdadeiro, é a verdade que ele carrega. Agora, um policial corrupto e bandido é muito pior do que um traficante, entende? Uma prostituta, que é a profissão dela, ela é prostituta pecadora, é a verdade dela. Mas uma esposa adúltera é muito pior. Por quê? Nós estamos falando de pecados. Somos todos pecadores. Mas é exatamente o que Jesus disse também à igreja de Laodiceia. Seja fria ou seja quente, mas o status de mornidão me faz querer te vomitar. Eu vou te expulsar, eu vou te colocar para fora. Porque não tem nada de errado em você ser verdadeiro. Seja quem tu és, Deus só precisa que você apresente a sua verdade para Ele transformar. Sabe onde que Deus não pode trabalhar? Na falsidade. Naquele que passa uma imagem daquilo que ele não é. Deus não pode trabalhar nesse lugar. Deus não pode fazer nada por este, porque Ele mesmo não assumiu a verdade dEle. Ele mesmo não assumiu, não viu para si mesmo. A mensagem de hoje irá nos ajudar a entender como é que Deus mede o nosso sucesso. E ela nos levará a concordar com essa medição que Deus faz. E isso vai evitar o grande prejuízo que teríamos com um sucesso apenas aparente. Um sucesso apenas aparente é a maior destruição para nós. Não somente para as nossas vidas, individualmente falando, mas para as nossas famílias e para a nossa eternidade. Veja o ensino da palavra de Deus. Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém num domingo anterior à Páscoa, montado em um jumentinho. E assim ele cumpriu a profecia de Zacarias 9:9. E ele se apresentou como o Messias. E a partir daquele momento o ministério de Jesus chegou à última fase. Aqui o texto que nós já examinamos, ele está dentro do relato do dia seguinte. Então Jesus entra e ele vai descansar numa casa de amigos. Era um lugar em que comumente ele ficava. Ele se sentia querido, guardado, na casa de Lázaro, Marta e Maria, num lugar chamado Betânia. Então,
ali nesse lugar, o texto que a gente olha aqui, o ponto alto desse relato é a purificação do templo, né? No dia seguinte, Jesus vai ao templo e anos antes do nascimento de Jesus, Herodes o Grande, um tirano conhecido por suas construções monumentais, ele remodelou o segundo templo de Israel. Porque lembra que o primeiro templo de Salomão foi destruído, e então o segundo templo ali veio de maneira mais simples, né? Exatamente quando o profeta diz a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, significava não a glória aparente, não a aparência do templo, porque ele era muito menos suntuoso. Mas a glória daquilo que Deus estava fazendo, da reconstrução, da restauração da história daquele povo. Mas Herodes, o que ele fez? Ele trouxe um ar de maior grandeza. Ele fez aquele templo ficar com uma aparente suntuosidade, um ar monumental. E ao fazer isso, ele construiu um pátio onde os não-judeus poderiam se aproximar do templo e adorar a Deus. Porém, aquele lugar foi tomado por vendedores de animais, os animais que eram usados para os sacrifícios. Aquilo virou um negócio. O sacrifício foi instituído por Deus. No Antigo Testamento, na lei de Moisés, havia uma centralidade na adoração. Havia-se um lugar onde a Shekinah de Deus descia, era o templo. E ali, quando na época do tabernáculo, no deserto, ali Deus também preparou tudo, o lugar do sacrifício. Então o templo também tinha o lugar do sacrifício, e os animais precisavam ser apresentados de acordo com o pecado que precisava ser perdoado. Então, se era um pecado, nós podemos chegar à conclusão que não existe pecadinho, nem pecadão diante da santidade de Deus. Mas existe consequênciazinha e consequência zona, né? Então, também haviam os animais de menor porte e de maior porte, de acordo com o pecado que seria confessado. E pela lei de Moisés, o sangue daquele animal derramado era para cobrir aquele pecado confessado. Cobria, será, queridos? Não cobria. Só estava apontando para Jesus, o único e suficiente Salvador da humanidade. Mas era como um tutorial, era um tutorial da história apontando para a vinda do Messias. Então, o pátio ali, o lugar onde Herodes havia construído, também foi para cumprir uma profecia. Era um lugar no pátio externo em que gentios poderiam adorar ao Deus vivo. Porque desde o princípio, Deus sempre quis toda a humanidade salva, que todos pudessem ser reconectados com Ele. Mas que para Ele ensinar quem Ele é, como é o jeito dele fazer as coisas, como são os princípios dele, Ele precisava escolher um povo, para que este povo fizesse distinção dos outros, que fosse um povo distinto, um povo admirável, um povo próspero, para que quando os outros povos olhassem e falassem, esse é o Deus verdadeiro, eu quero servir a esse Deus e não a Baal, eu quero ser tocado por esse Deus e não a Mamon. Mas esse povo falhou, o povo de Israel falhou, e Jesus estava mostrando isso. Né? Ao fazer isso aqui, ele chega ali no templo e ele vê que os cambistas estavam ali trocando dinheiro comum pelas moedas aceitas no templo, dando o preço que eles queriam para os animais que seriam sacrificados, aproveitando do ritual religioso para entesourarem seus bolsos, para enriquecerem.
Além disso, é possível que o espaço ali estivesse sendo usado também como uma passagem entre a cidade e o Monte das Oliveiras, perturbando e impedindo a adoração dos estrangeiros a Deus. Pelo que Jesus disse, não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Jesus baseou esse sermão dele lá em Isaías. Vamos para Isaías 56, 7. Eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esse era o desejo de Deus desde o princípio, mas o que acontece? Acontece que os religiosos, os judeus, estavam impedindo que os gentios adorassem a Deus, que os gentios se aproximassem de Deus. Eles impediam, transformando aquele lugar num comércio e num lugar de muita movimentação, para lá e para cá. E aquelas pessoas não conseguiam se concentrar em Deus. Percebe o que está sendo dito aqui? Deus nos chamou para sermos facilitadores, para que as pessoas que ainda não o conhecem se aproximem dele, para que possamos ser o braço dele, resgatando o perdido, dando um norte, apontando para Cristo. Só que muitos de nós, ao invés de facilitarmos isso, somos impeditivos. Todas as vezes que a nossa vida é mais focada em si mesmo. Ali, eles estavam utilizando de todo o ritual para focarem neles mesmos. E havia ali muito movimento, mas pouco conteúdo. Havia muita gente, multidões, negócios, comércios, mas não havia conexão com Deus, não havia oração de fato. E Jesus ficou irado, uma santa ira. A ira de Deus é santa. Então, Jesus vai, nesse texto, ele trata da restauração de Israel, né? Esse texto de Isaías, mais precisamente no segmento que fala da vinda do servo e o seu convite a todos que foram rejeitados pelo judaísmo, os estrangeiros e os eunucos. E Jesus viu o átrio dos gentios como o cumprimento dessa profecia. Por isso ele os chamou de ladrões. Nesse caso, Jesus se baseou em Jeremias 7, 11. Jesus, ele chamou de ladrões, covil de ladrões. Vamos lá, Jeremias 7, 11. Este templo que leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Essa mensagem foi dada pelo profeta Jeremias à porta do templo. Jesus poderia estar se referindo aos negócios escusos dos vendedores e cambistas, mas provavelmente ele apontava para o fato de que aquelas pessoas estavam furtando a oportunidade dos povos adorarem a Deus. Jesus denuncia, portanto, o roubo espiritual. Queridos, não se enganem. Tudo o que o diabo quer fazer é destruir a nossa casa espiritual. Porque aí ele já destruiu tudo. Se ele tirar a nossa espiritualidade, se ele nos expor, nos envergonhar, se ele nos jogar nesse lugar onde ele tem preparado como uma sepultura espiritual, retornar é difícil. É praticamente um milagre. Deus pode? Pode, mas é muito difícil. A Bíblia vai nos dizer lá, quando Jesus estava fazendo a última ceia dele com os discípulos, que Satanás entrou em Judas. Jesus, ele chegou a falar: eu aguardei tanto para
comer essa ceia com vocês, para partir este pão com vocês. Judas estava na mesa. Judas estava com ele. Mas a Bíblia diz ali claramente que Satanás entrou em Judas. Como é que Satanás entra na vida de uma pessoa? A palavra Satanás, ela é de origem aramaica, mas significa o adversário. E Satanás, ele não entra na nossa vida você comendo alguma coisa que foi consagrada a ele. Lá em Valadares a gente tinha uma padaria lá de uma rosca maravilhosa, uma rosca rainha. Não vou falar o nome da padaria para não expor, mas era um pessoal espírita, de mesa, não sei se era mesa branca ou mesa preta, mas havia um buchicho. Valadares tem muitas igrejas evangélicas, e havia um buchicho que eles consagravam aquela rosca às trevas, né, aos deuses pagãos. E muita gente não comia, porque achava que comendo aquela rosca, Satanás ia entrar nelas. Mas não é nada disso. Satanás não entra na nossa vida assim. Eu orava ali antes de comer e comia a rosca. E orava por aquela família e repreendia Satanás lá. A verdade é que Satanás entra na nossa vida através das nossas decisões cotidianas. Você pensa, você é uma casa. Aí, quando você, num dia, murmura muito, o dia inteiro você reclamou, pode ter certeza que dentro dessa casa, Satanás deixou algum utensílio dele. Provavelmente, ele deixou um chapéu, um cinto. No outro dia, sua amiga te liga, falando mal da outra. Nossa, mas quase 2 horas no telefone. Mas só maledicência. Mais outro utensílio dele dentro da sua casa. À medida que você vai fazendo as coisas que têm a ver com as trevas, você está abrindo a porta da sua casa. E lixo está sendo depositado lá. Sabe quando é que ele entra? Quando ele pensa assim, mas já está tudo aí. Toda a minha vida já está aí, todas as minhas coisas. Eu já posso entrar. Judas, a Bíblia deixa claro que ele que cuidava do sectel, ele cuidava da parte financeira. E ele era ladrão. Ele não estava entendendo nada do que Jesus estava falando. Ele viu Jesus andar sobre as águas, ele viu Jesus ressuscitar mortos, ele viu Jesus curar enfermos, ele viu Jesus pregar com tamanha autoridade. Ele viu Deus manifestar na terra. Mas não houve transformação nele. Ele continuava preocupado com o que ele ia ganhar com aquilo. Então, a cada vez que ele roubava um pouco, o diabo entrava um pouco na vida dele, tomava espaço. O diabo vai conquistando espaço até ele entrar numa vida. E quando ele entra para destruir. Judas foi lá no Sinédrio, foi lá no meio daqueles que queriam matar Jesus. E ele falou, olha, eu posso ajudar vocês. Eu tenho como ajudar, porque eles precisavam de uma brecha na lei. Eles precisavam condenar Jesus de um ato ilegal. Eles precisavam de condenar Jesus de um crime. E Judas falou, eu posso ajudar, mas eu vou precisar de um salário, né? O salário do pecado é a morte. A diferença dos outros discípulos, pecadores também. Mas eles abriram mão de algo, sabe? Mateus, coletor de impostos. Não temos muitos detalhes na Bíblia, mas a gente sabe que eles levantaram e foram seguir Jesus. E todos eles abriram mão de algo. Mas Judas não, Judas o Iscariotes, ele era um político, ele era um revolucionário, ele viu em Jesus talvez uma oportunidade de concluir aquilo que ele queria, aquilo que ele já queria como um projeto pessoal. Ele
estava ali como que numa oportunidade. Sabe que a religião pode nos apresentar muitas oportunidades, mas a verdadeira salvação está quando você abre a sua vida para Jesus fazer o que Ele quer. Todo o trajeto de Jesus, Ele falou, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ele repousava na casa de amigos, era na casa de Pedro, era na casa de Lázaro. Era tudo emprestado de Jesus, o burrinho que Ele entrou em Jerusalém. Ele falou com os discípulos para ir até um homem. Me empresta o burrinho, meu Senhor pediu. Aqui ó, o burrinho, é para o Senhor Jesus? Pode levar. A última ceia, vá até um homem com um cântaro na mão. Esse homem, vem cá, eu vou te mostrar o lugar. Para mim é uma honra, pode usar. Nós não sabemos exatamente desvendar esse mistério. Talvez a doutrina da salvação, soteriologia, a gente demoraria muito para entrar nisso. Mas existem pessoas que quando tem um encontro com Jesus, elas abrem a vida, elas querem dar tudo. E existem outras pessoas que não sabem o que é isso. Elas só olham para Jesus como um trampolim para elas conquistarem aquilo que elas gostariam de ter. Um sonho de vida, um projeto. Acho que aí está a diferença. E Deus conhece o coração. Nós precisamos tirar esse estigma de que dentro da igreja estão os salvos. Na verdade, dentro da igreja tem salvos e não salvos. Se a gente olhar a proporção ali, tinha 12, um não estava salvo. Se olharmos na proporção de 100, quantos não salvos? Mas nós não estamos aqui para saber disso. Quem conhece joio, quem sabe o que é bode, é Deus. Mas Jesus vai falar a lição da figueira. Ele vai nos alertar, porque talvez você só precise desse confronto, dessa palavra que te sacode, que te acorda. Talvez você nem tinha pensado que estava tão envolto no seu plano pessoal. E Deus chamou a cada um de nós para ajudarmos uns aos outros na trajetória. Marcos, então, ele envelopou esse relato da purificação do templo na história de uma figueira, na saída de Betânia. Cidade que ficava distante 6 quilômetros de Jerusalém, passando por sobre o Monte das Oliveiras. A hospedagem ali era menos custosa para Jesus, ele tinha seus amigos. Na segunda-feira da semana da Páscoa, o mestre se dirigia ao templo em Jerusalém e ele viu aquela figueira. Jesus já sabia o que ele ia encontrar dentro do templo. E a figueira ali no meio do caminho era para abrir os olhos dos discípulos. Porque os discípulos ainda estavam maravilhados, tanto que eles passaram na frente do templo e olha, quão grandes as pedras, eram realmente enormes. Jesus falou em 3 dias, isso aqui tudo vai ser destruído e em 3 dias será reconstruído. Ele estava falando de um novo tempo, o início de uma nova era. Ele estava falando, eu vou acabar com essa porcaria, com essa corrupção. Eles precisam do tempo para sacrificar animais. Eu vou acabar com o negócio deles. Eles estão se enriquecendo com as coisas do meu Pai. Esse templo não vai ficar pedra sobre pedra. E até hoje os judeus não podem sacrificar, porque não tem templo. Sabe por que eles batem a cabeça no muro das lamentações? Porque eles não têm perdão para os pecados deles. Eles querem construir o 3º templo, já está tudo pronto. Já tem a ovelha especial, o novilho, conforme a profecia, o novilho vermelho. Mas não tem o templo. Porque Jesus chega ali e nós vemos que antes de chegar ao templo, aquela figueira, de longe, ela mostrava folhas verdes.
A árvore é descrita como tendo folhas, o que apesar de cedo, né, não estava na época dela dar fruto mesmo, mas ela estava mostrando algo que não era a realidade. Haviam folhas verdes, indicava que haveria algum fruto temporão, indicava que alguma coisa boa tinha lá, havia algum alimento lá. Mas era mentira, porque ao se aproximar, Jesus nada encontrou. E isso indicava que a árvore era apenas de aparência. Não viva de aparência. Deus não tem problema com os nossos invernos rigorosos da alma. Deus não tem problema de você não estar bem num tempo, seu casamento. Não tem problema você chegar à conclusão de dizer, eu não estou bem. O problema é você negar isso. Você perceber que as coisas não vão bem, mas você está negando. Você entra num ativismo, num workaholic, você quer fugir da sua verdade. Aí está o problema. Isso que adoece, isso que mata, isso que leva as pessoas a darem um tiro na cabeça. Jesus quer tratar da nossa verdade, da nossa realidade. Se rasgue, se abre. Fala com Ele, fale com alguém da sua confiança, peça ajuda. A gente não tem que dar fruto o tempo todo, mas a gente não pode aparecer que estamos dando fruto sem dar fruto. Era isso que aquela figueira representava. Isso indicava que a árvore não tinha fruto, então ela era só de aparência. No semiárido da Judéia não havia espaço para árvores decorativas. Jesus pronunciou um juízo contra aquela árvore inútil. Ela estava sugando do solo seiva, mas para nada servia. Não estava alimentando a vida de ninguém. Viver de aparência, viver sem propósito, não faz sentido. E aí, na terça-feira, pela manhã, quando eles saíam de Betânia para Jerusalém, novamente, os discípulos viram aquela figueira completamente seca. Então, Jesus aproveitou aquele momento para falar sobre oração e sobre convicção. Ele estava fazendo um balanço com os discípulos. Os discípulos já estavam caminhando com ele há 3 anos e meio. Então, Jesus estava fechando ali tudo o que haviam vivido, fazendo um resumão mesmo para ficar gravado, uma memória afetiva. Eles jamais esqueceriam daquilo. Jesus passou na segunda, proferiu na terça. Aquela figueira, que 24 horas antes estava verde, viçosa, estava seca até a raiz. Assim somos nós. Podemos estar viçosos, aparentando ser as pessoas mais felizes. Mas num dia para o outro, a realidade pode mudar. Jesus aproveitou aquele momento para falar de oração. Quem tem vida de oração consegue ser mais verdadeiro. Eu estou falando de oração profunda com Deus, de abrir o seu coração, não de vãs repetições. Não das orações farisaicas, bonitas, no meio de muitos. A propósito, nós temos uma reunião de oração que é bênção, toda segunda-feira. Se você quiser, procura o pastor Evandro no final do culto, e ele vai anotar seu telefone, porque é numa sala virtual. A gente abre uma sala e ali nós oramos juntos, cuidando uns dos outros. Vamos para a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14 a 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos.
O que Jesus está falando aqui é que é muito bom você sair dessa falsidade de uma vida de aparência e você pular para viver a verdade de Cristo. Viver a vida que Ele tem para você é maravilhoso. Não é fácil, tem prensa, tem dias estreitos, mas Ele vem. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é Deus que ouve a nossa oração e Ele é Deus que cumpre. Porque a prensa também nos ensina a orar. Aí você aprende a orar aquilo que já está no coração de Deus e a coisa acontece. É maravilhoso. É lindo, mas você só vai saber se provar. Provai e vê de que o Senhor é bom. É você que tem que provar. Se eu comer aqui uma maçã deliciosa, eu posso te dar todos os detalhes do sabor, mas você jamais conhecerá de fato. É você que tem que provar. É você que tem que viver com Ele. Então, a interpretação que Marcos nos dá está na semelhança de uma figueira que tinha apenas a aparência e não uma adoração verdadeira. Tinha uma aparência de adoração. Como que o levantar dos braços, o estar de joelhos, isso é aparência. Nós vemos a aparência e nós não podemos julgar as pessoas. Tem gente mais extravagante, gente menos extravagante, mas Deus sabe a essência da adoração. Mas aqui, um crente sem os resultados de uma profunda transformação espiritual, ele não pode ser instrumento nas mãos de Deus, na vida daqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Os judeus estavam impedindo os não-judeus de conhecerem a Deus e de adorarem a Deus. De fato, os frutos da santificação e os frutos da evangelização estão interligados. Nós vamos sair para evangelismo de rua, mas o que faz diferença mesmo é na hora que a pessoa vem aqui para dentro. É o jeito que nós tratamos aqui dentro. Os religiosos, queridos, a gente pode ver sinais. Entra na igreja, senta, não dá uma boa noite, não conhece o nome, não olha nos olhos, não sabe se a pessoa está bem, se a pessoa está mal. Ele só veio, de corpo presente, saiu. Mas não tem conexão. Sabe o que agrada a Deus? Conexão. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Deus ama isso. Então, santificação e evangelização tem a ver com isso. Portanto, da mesma forma que a figueira sem frutos foi destinada a secar-se, Jesus cortou o fluxo dos dois elementos que mantinham o templo funcionando. O que ele fez com a figueira? Ele só fez uma prévia. Ele deu um spoiler do que ia acontecer com o templo. Secou, a fonte secou. Aquele povo foi envergonhado. Quando você vai em Roma, lá no arco romano, tem lá as figuras do candelabro de ouro, as coisas que foram roubadas do templo. Não ficou pedra sobre pedra, e os utensílios valiosos foram todos levados para Roma, pelo inimigo. De Deus a gente não zomba. Fala para Ele a sua verdade. Não queira estar no lugar em que você ainda não tem maturidade, onde você não está preparado. Não queira viver para Deus, aparentar só para ter um status. Porque é o status de líder, porque é o status de quem está na frente. Só suba aqui no altar se você tiver uma vida de verdade com Deus. Tenha temor. O pátio era para todos. A casa do Senhor é casa de adoração. E Ele queria que os gentios entrassem. Mas os que estão revelando a palavra, o louvor, estes têm um rigor maior. Misericórdia, Senhor. Porque o que a gente vê nas igrejas
é assustador. Isso nos incluindo. Tem que haver temor. Aleluia, o templo e o culto inútil que aquela construção abrigava, eles estavam fadados à extinção. No ano 70 depois de Cristo, foi acontecer aquilo que Jesus tinha dito. Não ficou pedra sobre pedra. Esse texto nos alerta, nessa noite, contra os riscos de uma religião que não oferece os resultados que o Senhor deseja. Quantas vezes a gente está preocupado, e eu confesso, a gente preocupa com organização, com tudo arrumado, casa limpa, com tudo assim, com um potencial, né? Com a performance. Essas coisas, elas não são problema se tiver a essência. Agora, se não tiver essência, é melhor que não haja nada. A essência da adoração é a nossa verdade em Deus. É dizer a Ele todos os dias: Senhor, vem viver a sua vida em mim. A essência de um casamento é o casal todos os dias renovarem a sua aliança, se perdoarem todos os dias. A essência de uma vida, de um solteiro, é lembrar todos os dias que a sua vida é um lugar de adoração a Deus. Quando Jesus, no Sermão do Monte, presta atenção aqui, nós estamos caminhando para o final. Quando ele compara o homicida, ele diz: olha, vocês dizem na lei, não matarás. Mas quando você odeia o seu irmão, você de alguma forma já matou. O que ele estava dizendo? Será que para nós, na nossa lei, na Constituição de um país, é a mesma coisa você odiar alguém, você ir lá e matá-lo? Não. Mas Jesus estava dizendo sobre o potencial do pecado. O ódio é o primeiro utensílio que o diabo coloca dentro da sua casa. Para você chegar a matar alguém, começa com o ódio. E Jesus está dizendo agora, no tempo da graça, você não peca só quando você fere o outro. Você peca também quando você fere o templo, você. A sua vida, o que você pensa, o que você faz, o que você medita, o que sai da sua boca. Porque uma coisa é um homem adulterar, ele vai lá e deita com uma mulher que não é a esposa dele. Outra coisa é ele pensar numa outra mulher, na hora que ele está lá com a intimidade da esposa. É diferente, mas Jesus falou que o pecado é o mesmo. Só dele ter desejado outra mulher, ele já pecou contra o Senhor. Porque Jesus está falando que você precisa estar atento à sua verdade com Deus. Não se permita mais isso. O mundo lá fora vai te dizer que é bom, é uma fantasia, não tem problema. Isso vai destruir a sua vida com Deus. O rigor é maior, mas a bênção também é maior. A intimidade é maior. Guarde-se no Senhor. Tenha vida de oração. Pede a Ele para arrancar de você toda a iniquidade. Ele conhece a nossa verdade, Ele não nos condena. Ele só está dizendo nessa noite: eu vou te ajudar, você quer? Tira a aparência, tira essa capa e me mostra a tua verdade. Fala comigo o que você precisa que eu mude. Jesus mede o sucesso pela qualidade da nossa vida de oração, não pela quantidade. A aparência pode ser uma grande tentação e uma terrível armadilha religiosa. Parecer santo, parecer vitorioso, bem-sucedido, e ainda se esforçar para manter essa imagem. Sabe o que o mundo evangélico está vendendo e está nojento? É uma imagem de famílias perfeitas, de vidas prósperas.
Olha como Deus é bom, eu sou rico, bonito, meus filhos estudados, inteligentes. Mas às vezes, aquele que está lá no pó, aquele que está vivendo na luta, está tendo uma adoração mais fidedigna, porque está passando na luta, cantando louvor, está vivendo uma vida dedicada ao Senhor. Não que você não possa viver próspero, tá? E nem que seja pecado ser bonito, nada disso. Eu estou falando dessa vida de aparência que estão sendo vendidas nas prateleiras. Uma dedicação excessiva na aparência. E comichões nos ouvidos para a verdade. É muito melhor uma palavra que vai te sacudir e que te acorda, do que você caminhar a passos largos para uma ilusão, como a da figueira seca. Essa é a lição que nós recebemos nessa noite, daquela figueira e daquilo que Jesus falou para os discípulos, que possamos ter essa vida com Ele. Vamos para Isaías 4, 3, 7. Amém? Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Põe o 6, por gentileza. Isaías 43, 6. Traga o povo que tem... Isaías 43, 6. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe, tragam os meus filhos, e dos confins da terra, as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha própria glória, a quem formei e fiz. Eu tenho para mim que essas pessoas, elas ainda estão espalhadas. É o remanescente. Não é quem está intitulado evangélico, que é povo de Deus, mas é quem carrega essa vontade de viver para Deus. A mulher samaritana, segundo a religião, ela não era salva. Os judeus a condenaram, inclusive como uma impura. E a situação dela era bem difícil. Era uma mulher de reputação de baixo calão. Mas havia dentro dela algo que atraiu a presença de Deus. Está cheio de samaritanas, está cheio de Zaqueus lá fora. E dentro dos templos, está cheio de Anás e Caifás. Nós precisamos nos alertar sobre isso. Que sejamos encontrados como samaritanas e Zaqueus, e não como Anás e Caifás, no nome de Jesus.